Pois é, Brasil. Tem aquele ditado que fala assim, que pau que dá em Chico também dá em Francisco. Pois é, o Moraes, né, que gosta de aplicar processos e inquéritos infindáveis em muitas pessoas, agora está tomando um processo atrás do outro. E olha só esse processo que ele vai tomar aqui, justamente, novamente, né, por um cidadão americano. O advogado aciona a embaixada dos Estados Unidos e pede sanções contra Moraes por prisão de cidadã norte-americana. Presta atenção, pessoal. Nós vamos explicar esse caso aqui. O Moraes fez prisão aqui de uma cidadã norte-americana de forma equivocada. E aí tem uma lei americana aqui que protege essa cidadã. E olha só que rolo que ele se meteu, fora os outros processos, né? Que já tem ali com a Rumble, que já tem ali do 8 de janeiro também sobre censura, né, que está rodando na OEA e que também no Tribunal Penal Internacional. Agora, a Flávia Magalhães teve a prisão preventiva decretada no Brasil apenas por um post na rede social X e um suposto uso irregular de seus documentos. E aí o seu advogado, Paulo Faria, denunciou na Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, por ter mandado prender a cidadã norte-americana. Olha só, pessoal, se tem uma coisa que os americanos respeitam é a liberdade. Se tem uma coisa que os norte-americanos eles mais assim dão valor é justamente para os direitos legais. E essa cidadã que é americana foi presa aqui de forma incorreta, pelo menos de acordo aqui com o advogado. E olha só, na petição, Faria, que é o advogado, requer a aplicação da Lei Magnitsky. O que significa isso? Uma norma que permite sanções contra indivíduos que violam direitos humanos a cidadãos americanos dos Estados Unidos da América. Ou seja, essa lei aqui, eles seguem ela e levam ela muito a sério. E agora o Moraes vai pelo menos participar desse processo aqui. E aí o que pode acontecer com ele? Faria representa a brasileira que é cidadã norte-americana, Flávia Magalhães Soares, é alvo de prisão preventiva no Brasil apenas por um post na rede social. Hoje em dia você não pode nem publicar um artigo que você vai preso. E aí tá aqui, né? Vamos colocar aqui de forma mais rápida. A defesa de Flávia Magalhães Soares, cidadã americana, é perseguida ilegalmente por Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva por um post, um suposto documento também irregular no Brasil. Aqui ela fez essa postagem aqui, colocando a denúncia, né? E a decisão, presta atenção, pessoal, a decisão do STF viola emendas da Constituição dos Estados Unidos. E o que será que isso pode acarretar para o Moraes? Ela não estava nem no Brasil, ela estava nos Estados Unidos e lá a liberdade de expressão é realmente preservada, né? E a 14ª emenda resguarda cidadãos norte-americanos contra ações ilegais de governos estrangeiros. Ou seja, tem gente que pensa que por ser aí o ditador, né, o ditador do Brasil, ele pode fazer de tudo em qualquer lugar, só que não. Uma cidadã norte-americana que tem ali o documento norte-americano postou fez ali um artigo estando lá nos Estados Unidos e aí o Moraes mandou prendê-la, alegando também que os documentos dela estavam ilegais. Na verdade, isso aí pode ser somente uma desculpa, né? Só que agora é mais um processo nas costas do Xandão, fora os outros que está correndo aí, e alguns até em processo de sigilo, né, de inquérito. Olha só, uma outra matéria aqui muito interessante. STF, saiu na Revista Oeste. No caso de Bolsonaro, Zanin encara métodos que criticou quando ele estava na Lava Jato. Ou seja, naquela época lá que o Zanin defendeu o Lula, olha lá, o Zanin, ele defendeu o Lula ali no inquérito na Lava Jato e o Lula acabou sendo preso e tal. Naquela época ali o Zanin criticou, né, alguns trâmites ali nos processos que o Sérgio Moro estava direcionando ali, né, estava à frente,
e tínhamos também o Deltan Dallagnol, que era o promotor ali, o de acusação, né, chefiava a equipe de promotoria. O Zanin achou ruim ali de algumas coisas, mas agora ele caiu justamente na mesma situação que ele criticou lá atrás, porque ele é o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal que vai fazer o julgamento de Bolsonaro. Olha só, hein? Que coincidência, que ironia do destino. Aí, meu amigo, só no Brasil que acontece isso, né? Há pouco tempo atrás o Zanin era advogado de Lula contra justamente, né, quem era o adversário político, pelo menos na época, era Bolsonaro, já era Bolsonaro. E agora ele está do outro lado da mesa agora como julgador do próprio Bolsonaro. E você acha que vai dar em que esse processo? Pois é, na época o ministro foi advogado de Lula no processo da condenação sobre o triplex no Guarujá, que não é nada meu, não é nada meu, é tudo de um amigo meu. E o ministro Zanin, agora que é o atual presidente da primeira turma essa que tem quatro indicados do PT e um que é ninguém mais, ninguém menos do que o Alexandre de Moraes. Dorme com esse barulho aí. Ele vai enfrentar o desafio de julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro em um cenário que reflete os mesmos métodos judiciais que ele criticou no tempo que ele era advogado do Lula, né? Olha só que vergonha. O Zanin, na época, o que foi? Ele criticou a rapidez do processo. Por que o processo andou tão rápido? Por que o trâmite foi... Ele queria que fosse mais lento, mais demorado, justamente para poder ter mais tempo de articular ali a sua defesa, né? Naquela época do Lula. Só que agora o processo de Bolsonaro está correndo na velocidade da luz. Inclusive, nós vamos falar aqui daqui a pouco que hoje termina o prazo para a defesa de Bolsonaro apresentar ali sobre a denúncia da PGR. E aí essa aceleração aí desse processo assegurou que o Lula estivesse inelegível antes das eleições de 2018. Ou seja, realmente o processo correu num andamento diferenciado naquela época, justamente para o Lula não participar de 2018. E o que você acha que está acontecendo agora? Eles estão fazendo a mesma coisa para que Bolsonaro não possa participar em 2026. O processo é o mesmo, só que a diferença é que agora o Zanin, olha só a cara dele aqui, o Zanin está do outro lado da mesa. Antes ele era advogado de defesa do réu, agora ele é o juiz que vai julgar a vítima, né? No STF, o julgamento de Bolsonaro também deve ser acelerado, visando evitar uma interferência nas eleições presidenciais de 2026. Os advogados de defesa do liberal já manifestaram a intenção de questionar os prazos e métodos, mas não vai adiantar nada. Se naquela época eles aceleraram e criticaram, a defesa criticou e não deu em nada, agora também não vai dar em nada. Eu tenho lá minhas dúvidas, mas eu acho que essa turma aí deve condenar Jair Bolsonaro, né? O que você acha? E tem mais uma outra matéria aqui que eu queria trazer para vocês. Olha só, pessoal. Saiu aqui no DCM, estratégia de Valdemar da Costa Neto para poder voltar a falar com Bolsonaro. Olha que ponto nós chegamos, pessoal. Olha que ponto nós chegamos. O Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, tem a maior popularidade política, o maior capital político desse país. Ninguém é tão popular politicamente falando nesse país do que Jair Bolsonaro. Quando ele sai na rua, arrasta multidões. Quando o Lula sai na rua, é preciso ter um ambiente controlado com muitas seguranças, porque senão ele vai ganhar ovo e tomate. E esse homem, que é essa figura tão importante, não pode conversar com o presidente do seu partido, que é o Valdemar da Costa Neto. Simplesmente ele não pode. Está proibido. Nunca vimos isso, né, no Brasil e em lugar nenhum do planeta Terra. E aí agora o Valdemar tem uma estratégia. Vamos saber qual que é essa estratégia para ele voltar a falar com o Bolsonaro. Porque é um absurdo isso, né? Aí fora da denúncia da PGR e pela essa tal trama golpista, o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, está estudando uma estratégia voltar até permissão, né, para poder falar e contactar com o Bolsonaro. O dirigente já enviou uma solicitação para o STF. Agora, cá para nós, né? É perda de tempo isso aqui, enviar a solicitação para o STF para retornar a comunicação e tal. Mas o pedido ainda não foi nem julgado. Eles ficam fazendo hora com a cara deles, né? E eu não sei por que o Valdemar ainda se presta ainda de mandar alguma coisa para aquele STF. A verdade, pessoal, vamos e venhamos, vamos falar aqui só entre nós.
Eu não vou muito com a cara do Valdemar, não, viu? Vou não. Lá atrás ele foi envolvido com mensalão, com petrolão, com aquelas coisas lá. E agora, né, pelo menos em 2022, eu não vi o Valdemar da Costa Neto colocar a cara a tapa em momento nenhum. E só sobrou mesmo foi pro Jair Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro tá quase para ser preso aí. E o Valdemar da Costa Neto não foi nem indiciado entre os 33 acusados ali que estão participando desse processo aí do Bolsonaro, que foi denunciado na PGR. O Valdemar tá de fora, pessoal. Continua a vida dele. Eu não sei não. Para mim o Bolsonaro tem que sair desse partido. Para mim eles têm que criar um partido próprio, juntando o Cleitinho, o Nicolas Ferreira, juntando quem quiser de direita ali, o pessoal que é de direita mesmo, e deixa o Valdemar da Costa Neto para lá. Mas aí, o que acontece? Saiu aqui no jornal O Globo. Segundo o jornal O Globo, Valdemar tem dito aos articuladores que não existem mais motivos para manutenção dessa proibição da fala com o acusado Jair Bolsonaro. O entorno do dirigente acredita que ele deve agendar uma reunião em breve com os advogados e o ministro Alexandre de Moraes do STF. Agora, você acha que o STF, pessoal, e o Alexandre de Moraes está preocupado com isso aqui? Eles não estão nem aí, né? Os dois são proibidos de manter contato desde fevereiro de 2024. Mais de um ano, olha só. Porque foram alvos, né, de uma operação lá atrás da Polícia Federal e aí eles são suspeitos e eles não podem se falar. Aí, pessoal, a pergunta que não quer calar, né? Imagine só se Bolsonaro for mesmo preso. Vocês acham que o Brasil vai parar? Vocês acham que vai ter greve dos caminhoneiros? Vai ter paralisação e tumulto nesse país? O que vocês acham? Olha que saiu no G1 também que o STF recebe hoje as defesas dos denunciados por tentativa de golpe de Estado, com bola de gude e bíblia debaixo do braço. O prazo dos advogados encaminharem as alegações, segundo aqui a denúncia, começa a vencer nessa quinta-feira. Então, uma turma vai ter que se manifestar hoje e outra amanhã na sexta-feira. Moraes negou o pedido de Braga Neto para prorrogar a defesa, né? O Braga Neto queria um pouco mais de tempo, queria estudar um pouco mais. Esse Braga Neto também é outro que eu vou te falar, viu? O Braga Neto, assim como o Valdemar da Costa Neto também, não desce. O Supremo Tribunal recebeu as primeiras defesas. Então, vamos ver aqui só o que vai acontecer agora, rapidamente, para vocês entenderem esse processo, né, que é muito interessante aqui. O que vai acontecer? Todo mundo quer saber, né? Quando que vai ser julgado? Quando que vai ser o processo? Vai ser agora? Vai ser depois? Vai ser para ontem, pessoal. Pode ter certeza. Eles não vão prorrogar muito tempo isso, não. Aí o que acontece? O prazo para os advogados encaminharem as alegações prévias para o STF começou a vencer nessa quinta-feira. E um segundo grupo vai vencer na sexta. Após a entrega das defesas, o relator da primeira turma, que é o Zanin, que nós já vimos na outra matéria aqui, avalia se há documentos novos e se o material deve ser encaminhado para nova manifestação da PGR. Ou seja, ele pode enrolar o processo e voltar o trem para trás de novo, lá para a PGR. Eu acredito que ele não vai fazer isso, ele vai dar sequência e vai empurrar para frente. Na sequência, o relator prepara então o voto e o caso pode ser liberado para julgamento. Imediatamente, pessoal, imediatamente, ou seja, a partir de hoje, quinta-feira, que os advogados de Bolsonaro entregar ali a defesa, o relator, que é o Zanin, vai analisar e ele já vai passar para frente. A etapa antecede a análise da corte sobre o recebimento. Ou não. Então aí a corte, depois que passar pelo Zanin, a corte vai falar assim, se a gente acata esse pedido da PGR ou não. Vocês têm dúvidas se eles vão acatar ou não? É o que eles mais querem, eles estão nem dormindo à noite, querendo que chegue logo essa acusação aí, essa denúncia da PGR na mão deles. Eu imagino que o Barroso, o Moraes, o Flávio Dino, comunista, né? O primeiro ministro comunista que o Lula colocou lá, segundo falas do Lula mesmo. Eles estão doidos para pegar essa denúncia nas mãos ali, né? E aí, eles aceitando essa denúncia que foi oferecida pela PGR, eles vão decidir se vai tornar réu Bolsonaro ou não. E aí? Vocês têm dúvida também se vai tornar? É claro que vai tornar, né? E aí, então, o réu passa a responder pelos crimes e o julgamento
vai ser marcado, eu acredito que dentro de, no máximo, 45 dias a 2 meses, no máximo. Ou seja, acredito eu que até o final de abril, esse processo já vai estar todo enrolado e o julgamento já marcado, se já não estiver acontecendo. Agora, né, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não encaminharam as alegações para a corte. Eles deixam sempre para o último minuto aí do segundo tempo, justamente para poder ver se consegue mais algum prazo, ver se consegue mais alguma coisa. Mas, pessoal, cá para nós, agora a vaca já foi por brejo. Falar o português bem claro, a vaca já foi por brejo. A hora de fazer alguma coisa já passou. Agora, segundo o Bolsonaro, ele tem uma carta na manga, que é uma bomba que ele tem para poder apresentar. E ele já falou que vai apresentar essa bomba se caso for preso e for até as últimas consequências, né, que é a condenação e tudo mais. Ele falou que vai apresentar uma bomba. Tem um vídeo dele rodando aí falando isso. E eu não sei se vai ser ele mesmo ou se ele passou para alguém um vídeo, uma carta, e aí quando ele estiver lá preso, ele vai mandar essa pessoa aí, a pessoa já tem autorização para poder divulgar essa bomba. Parece que é algo que vai incriminar outras pessoas, autoridades aí grandes, né? Gente graúda aí da política brasileira. Parece que a última bala de prata que ele tem para soltar é aquela história, né? Eu morro, mas morro atirando, né? E aí, o que será que o Bolsonaro tem para poder mostrar e por que já não mostrou antes, né? Fica esperando. É por isso, pessoal, que a direita perdeu as eleições, porque ficou esperando muito para poder agir, não agiu. Eu lembro que durante as eleições de 2022, durante a campanha ali nas eleições, algumas propagandas eleitorais não estavam sendo transmitidas e passadas, aquelas propagandas gratuitas no rádio e na televisão, não estavam sendo transmitidas, pelo menos da direita, mas da esquerda estava passando aos montes. E aí o Flávio Bolsonaro denunciou isso. Ele denunciou assim, né? Falou para a mídia, olha, principalmente no Nordeste, nós temos uma pessoa que monitora a propaganda eleitoral e está desigual. O Bolsonaro está tendo só 20% de horário, enquanto a esquerda lá com o Lula está tendo 80%. Então o pessoal do Nordeste está sem saber quem é Bolsonaro e tal, então nós vamos ter um prejuízo. Falou, mas ficou por isso mesmo. Ninguém mais tomou nenhuma iniciativa. E aí o que aconteceu? Justamente onde o Bolsonaro teve aquela pequena diferença de votos foi no Nordeste. Foi uma das coisas que aconteceu, né? Uma das coisas, tem várias outras, né? Mas aí, o que eu estou tentando explicar é o quê? Que eles não agiram a tempo, eles deixaram o barco correr, aí perdeu a eleição, aí deixou o barco, aí o Lula subiu a rampa, aí agora o Bolsonaro foi denunciado, aí vai deixar ser preso para depois, quando ele estiver lá no Chilindró, na masmorra, lá na solitária, aí vai apertar um botão para poder o Flávio Bolsonaro, o Eduardo, publicar um vídeo. Aí já era, cara. Aí a vaca já foi pro brejo. Bom, vamos aguardar para ver. Olha só, pessoal. Se inscreva aqui no canal, pessoal. Se inscreva aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e tamo junto.